Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um dos textos, que eu tenho mais carinho foi um dos primeiros textos que eu aprendi de cor como embaixador do rei. Obrigado, Mateus. Trata-se do texto de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias é um profeta muito querido para mim. Ele não só por ele ser um profeta maior, e não porque ele era maior do que os outros, mas porque ele escreveu mais. Aliás, o seu livro é considerado, apesar de não ser de mais capítulos, mas computados os versículos, é o profeta que mais escreveu. E ainda se somarmos com as lamentações de Jeremias, foi o que deixou mais escritos. E ele viveu numa época de grande crise, uma época muito conturbada, alguém que pregou durante cerca de 40 anos e não viu ninguém se converter à sua mensagem, enfrentou muitas dificuldades, foi jogado num calabouço, por causa da sua fidelidade à mensagem de Deus. E quando tiraram ele do calabouço, o rei perguntou para ele: você tem uma mensagem do Senhor para mim? Ele falou: sim, eu tenho. Nas mãos da Babilônia serás entregue. E ele não se dobrou, E foi alguém que, contra a sua vontade, terminou os seus dias no Egito, porque justamente ele falou: fiquem sob o domínio dos caldeus, e justamente o povo fez exatamente o contrário, ou seja, até o final ele pagou um preço muito alto por ser um profeta do Senhor. E Jeremias, só mais tarde, nos dias de Jesus, porque o povo viu que todas as suas profecias rigorosamente foram cumpridas. Daniel devia ser uma criança quando ouvia Jeremias pregar, E lá mais tarde, na Babilônia, quando cumpridos os 70 anos, se lembrou do profeta Jeremias e buscou o Senhor para que o seu povo fosse libertado da Babilônia. Então, veja o impacto que a pregação de Jeremias teve sobre o grande profeta Daniel, por exemplo. E quando Jesus veio e começou a pregar, alguns pensavam que era João Batista que tinha voltado dos mortos, outros Elias, e outros disseram que Jesus era Jeremias. Ou seja, quer dizer, ter sido confundir Jesus com Jeremias era porque ele realmente foi um grande profeta. E Jeremias 9, 23 e 24 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, em que nós nos gloriamos, O que traz alegria para nós? O que enche o nosso coração de alegria? De que nós devemos nos sentir prazer e sentir alegria e sermos gratos a Deus? O que é gloriar-se? Essa palavra gloriar, no hebraico, vem do gabar-se, vem do halal, a palavra halal, aleluia, é o radical, que é tipo louvar a si mesmo, ou louvar, elogiar alguma coisa. E o ser humano, ele tem uma natureza que tende ele a se gloriar em algo, E a gente não precisa ser vaidoso. Eu acredito que seja talvez um instinto natural do ser humano. Se não fosse verdade, a gente não teria tantos espelhos e tantas selfies por aí, Que a pessoa acorda de manhã e fala: puxa vida, eu sou bonito, Como eu estou bom, como eu estou bem, E a gente gosta. O homem tem esse impulso natural. Mas esse impulso natural, ele vem, do propósito de Deus na criação do homem, de nós sermos criados para a glória, mas não na nossa própria glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Porque nós, sendo fracos, sendo limitados, sendo
seres, né, de barro, né, feito do pó da terra, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o poder de Deus pode ter completamente domínio sobre nós, e nisso Deus ser glorificado. Né? Por isso o inimigo, ao tentar atingir a Deus, ao se revoltar contra Deus, por não poder fazer nada contra Deus, ele tenta fazer o homem desviar desse propósito para o qual Deus o criou. Né? E um dos pontos que o homem mais é tentado é justamente na vaidade. Eu lembro daquele filme, O Advogado do Diabo, não sei se alguns assistiram aqui, né? Mas o Al Pacino, que estava fazendo o papel de diabo no filme, né? E ele fala assim, a vaidade é o meu pecado favorito. Não tem base bíblica isso, mas acho que algum fundo, né, de verdade que as pessoas gostam de se gloriar. E o problema todo é que quando não damos a glória a quem é devida a Deus, nós tendemos a gloriar homens, pessoas, adorar ou crer e confiar em pessoas. Por aí nós vemos vários fã-clubes. Hoje nós temos os youtubers, né, os influenciadores digitais, né, que têm milhões de seguidores na internet e são pessoas extremamente vaidosas e que tudo que fazem tem milhares de pessoas a copiar. Um dos pontos da reforma protestante, que é comemorada no dia 31 de outubro, foi o dia que os historiadores concordam que Martim Lutero botou as 95 teses, né, justamente por ter se revoltado contra a venda de indulgências. A igreja, na época católica, precisava arrecadar fundos para fazer uma grande reforma na construção da Basílica de São Pedro e começou a vender documento para as pessoas, dizendo que com aquilo as pessoas estavam perdoadas dos seus pecados, vender perdão de pecados. E Martim Lutero, um monge sincero, buscando... ele vivia numa eterna angústia para querer saber a razão de ser da sua vida e como vencer o pecado, fez uma peregrinação a Roma e voltou mais ainda triste, angustiado, encontrou forças na palavra de Deus, na Epístola aos Romanos, para ver que o justo viverá pela fé. E um dos pontos das suas 95 teses, que deu origem depois aos 5 solas, né? Sola fide, sola scripto, quer dizer, somente pela fé nós somos salvos. Todos nós somos culpados diante de Deus, somos pecadores. Somente a Escritura deve ser levada em consideração e não a palavra dos homens, porque o homem é falho. Somente Cristo pode dar a salvação, sola Christus. Sola graça, somente pela graça que nós somos salvos. Efésios 2, 8, 9, isso não vem de vós, é dom de Deus. E um dos pontos é que só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus. E nós tendemos ainda hoje a confiarmos em messias humanos, né? A depositar nossas esperanças no presidente da República, no prefeito, no governador, em políticos, em grandes personalidades, em organizações humanas, ou até mesmo em pastores, em líderes religiosos. E aí vai uma pergunta para você: a quem você dedica a sua admiração? Se você fosse ser um fã de carteirinha de clube, de quem que você é fã? Ou quem é que você segue na sua vida? Esse texto é muito claro no que o crente deve se impressionar, o que o crente deve buscar como objetivo de vida. Em primeiro lugar, ele não deve se gloriar na sua própria sabedoria. Hoje nós vivemos acho que fruto do que nós vivemos no século passado, em que era muito difícil a pessoa ter acesso à universidade, né? Você fazer um curso superior, há muitos anos atrás, era difícil. Eu me lembro, pesquisando nos arquivos históricos do Exército, tudo, tendo contato, que antigamente constava na ficha, né, do militar se ele sabia ler.
né? Sabe ler, poxa, ó, sabe ler, o grande, né? O cara sabe ler, né? E por muito tempo, no final do século passado, você ter um diploma era grande, né? A grande conquista era você ter um diploma na mão. E, infelizmente, com o passar dos anos, o homem tem se decepcionado ao descobrir que muitos por aí estão com diploma, mas não têm um emprego, não tem como ganhar o seu sustento, porque aquele diploma que supostamente mostra que são mais qualificados do que outros que não têm, muitas das vezes não lhes garante o sucesso no mercado de trabalho. Cuidado com a supervalorização do conhecimento. Há muitos que arvoram de falar dos seus títulos, doutor, ou mestre, ou bacharel nisso ou naquilo, né? E isso tem no meio religioso, né? O doutor em divindades. Eu fico pensando, o que é isso? Doutor em divindades. Né? Qual o significado? O que ele quer dizer? Ele conhece todas as divindades? E aqui eu não quero criticar o estudo, porque o estudo é válido. A sabedoria é algo muito bom, e é aqueles que falam que as pessoas podem nos roubar os bens materiais, mas aquilo que nós aprendemos, todo o conhecimento que adquirimos ao longo da vida, isso é um patrimônio que nós temos. Mas isso não deve ser a base da nossa glória. Isso ter esse conhecimento, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E muitas pessoas que têm diplomas e têm altos conhecimentos não conseguem enxergar o óbvio e entender a realidade e a vontade de Deus para as suas vidas. Conta-se a história de um grande doutor que ia fazer uma palestra numa dessas cidadezinhas na Amazônia, né, o pastor Raimundo, que é lá do Pará, né, o irmão Rubens, que é do Maranhão. Tem várias cidadezinhas bem humildes, né, e às vezes na beira do rio. E um grande doutor, ele foi pegar uma jangada, que só havia uma maneira de chegar na cidade. Em muitos lugares, né, principalmente no Amazonas, você só consegue chegar por rio. O rio é a estrada da Amazônia. E aquele doutor, que era aguardado por todos para uma palestra, né, era escritor de vários livros, era um grande conhecedor, e ele foi pegar aquela jangada que havia um menino, que devia ser um menino, um jovem, com seus 13, 14, talvez 15 anos, que ganhava a sua vida fazendo, né, o trajeto de ida e volta, levando os passageiros para a cidade. E eles começaram a conversar. E o rapaz ficava, né, sem graça, né, aquele grande homem, né, todo paramentado e possuidor de grandes posses materiais. Eles começaram a conversar e o doutor começou a perguntar: você já aprendeu álgebra? Você já aprendeu geometria? Você sabe o que é limite, derivada? Você sabe o que é uma integral? Né? E o rapaz, coitado, não sei não, senhor, nunca fui apresentado a esse tal de integral. Eu não sei o que é derivada. Né? E aí o senhor fazia assim aquele seu ar de piedade, né? E falava: olha, você já perdeu uma boa parte da sua vida, você tem que estudar, você tem que procurar conhecer mais matemática, você conhece os polinômios, você sabe a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. E o senhor, eu não sei quem é esse tal de Bhaskara, eu ainda não conheci, não fui apresentado a ele. E aquele senhorzinho, né, e lá empolgado, falando dos seus livros, de tudo quanto tinha estudado, que tinha livros de matemática produzidos, e o menino não prestou atenção direito, ficou tão intertido pensando em quem era o tal de Bhaskara, o que era esse tal de integral, que não viu uma pedra que tinha no meio do rio. E a embarcação bateu na pedra e a água começou a entrar. E aquele senhorzinho, aquele menininho virou para o senhor, seu doutor, eu acho que o senhor sabe nadar? Aí o doutor ficou sem graça, né, e falou: olha, eu não tive tempo de aprender a nadar, isso é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Aí o menino, na sua simplicidade, virou: então o senhor vai perder a sua vida, porque nós vamos afundar. E naquela hora, todos os diplomas, todos os conhecimentos que aquele doutor tinha não eram suficientes para garantir ele sobreviver àquele naufrágio. Quantos embarcam numa verdadeira canoa furada ao querer confiar na sabedoria humana?
né, há um tempo atrás, a medicina, né, eu fico até engraçado em tempos de pandemia, que surgiram tantos especialistas, né, querendo adivinhar o pico da pandemia, o que ia acontecer com o comportamento do vírus, e a grande verdade é que até hoje ninguém sabe direito o que pega, se não pega, o que já disseram que água quente matava, depois falaram, não mata, ou seja, o homem, quanto mais ele estuda, mais ele descobre que não sabe. Mas em barco, em canoas furadas, no passado a medicina tinha o costume de fazer sangria. Se você pegar livros antigos, né, do século, da época do Império, diz que o médico pegava e fazia um talho, se a pessoa tinha uma ferida, para tirar sangue, eles achavam que aquilo fazia a pessoa se curar. Né? E era comum o médico ter a navalha para fazer a sangria dos pacientes. Coisa terrível, né? Depois descobriu-se que isso não adiantava de nada, mas era o que se tinha como ciência. E eu não duvido que em pouco tempo, muitas das coisas que as pessoas acreditam hoje, elas vão ser desmentidas ou vão ser ridicularizadas pela ciência do amanhã. O conhecimento humano é falho. Por isso, não confie nos especialistas humanos e nem na sagacidade política, nas artimanhas humanas. Não se glorie na força do homem, até porque a nossa saúde é extremamente frágil. Né? Nós vemos aí um pequeno vírus sendo capaz de derrotar pessoas, né? E as pessoas apavoradas de se trancarem dentro de casa e pessoas perderem posses, creches sendo fechadas da noite para o dia, creches que ganhavam muito dinheiro. Na realidade, o propósito dessas fraquezas, dessas doenças, são para mostrar que nós somos frágeis, nós somos limitados, e a força do homem não é um refúgio certo, seguro, para que nós nos gloriemos. Nem mesmo a proeza militar. Né? Eu me lembro de Israel, na chamada Guerra do Yom Kippur, cercado por árabes de todos os lados, né? Com um efetivo de blindados 10 vezes superior ao blindado israelita, e a ideia dos árabes era jogar Israel no mar. Vamos acabar com Israel. O dia do Yom Kippur é o feriado, o dia da expiação. Israel estava confiante, porque em 67 havia ganhado a Guerra dos 6 Dias e não esperava, e ele foi atacado por norte e por sul. E os árabes achavam, dessa vez não tem jeito, agora nós estamos preparados. Os armamentos mais modernos do mundo de origem russa estavam equipando a Síria, Iraque, todos que invadiram Israel, e o Egito, que invadiram Israel de todos os lados. E para a bênção dos israelitas, aquilo não aconteceu, ainda que todo o armamento, toda a superioridade de meios militares, de táticas de combate, não foram suficientes, e Israel prevaleceu e empurrou todo mundo de volta. Isso mostra que até armamento e táticas militares, a surpresa no combate não garante a vitória. Mas nas riquezas nós podemos nos gloriar. Hoje as pessoas... Você já viu o que o fulano tem? Você já viu a casa que ele tem? O carro que ele tem? Você sabe o quanto ele tem? Ele investiu na bolsa e fez milhões, fez fortuna. E às vezes, da noite para o dia, essa riqueza pode desaparecer. Vivemos uma sociedade consumista, materialista, que o ter tem sido mais importante do que o ser. E às vezes as pessoas querem mais ter e possuir do que serem capazes de compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre elas. Por isso, o alerta de Jeremias é bem claro: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, é o que diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 30. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Por isso o crente deve se gloriar em quem? No Senhor. É nele que nós devemos nos gloriar. Ele que deve ser a nossa glória, conforme a gente seja capaz de conhecer ao Senhor, de ter um relacionamento
íntimo e pessoal com Deus. Às vezes, né, os casais, e aí nós temos casais aqui, né, pessoas que estão se preparando para o casamento, né, mas tem muitas das vezes a gente só conhece quando está debaixo do mesmo teto, né? Vocês querem saber quem eu sou? Pergunta para a Silene, pergunta para a Aninha, né? Para saber quais são os meus defeitos, o que eu faço de errado, né? Porque elas me aguentam 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. E para ter um conhecimento de Deus, isso vem de um relacionamento íntimo e pessoal. Porque Deus ele nos chama para conhecê-lo, para travarmos um relacionamento com Ele. Deus se revela para nós através dessa natureza, desse dia lindo, essa chamada revelação natural de Deus. Mas nós temos a revelação especial de Deus que está nas Escrituras. Tanta gente com conhecimento de tantos livros, mas que nunca leu a palavra de Deus. Não dedica tempo para ela, não conhece, não manuseia essa palavra. E ainda que conheça, porque o diabo sabe a Bíblia de cor e salteado melhor do que qualquer um de nós, né? Só que os demônios, eles não obedecem, eles não praticam. E o conhecer vem no sentido da obediência. Esse conhecer que Deus nos convida é o conhecer de obedecer, de querer agradar, de querer agir e de fazer as coisas que Deus se agrada. Não é interessante que muitos relacionamentos desmoronam, porque no início, né, o namorado e a namorada, o noivo e a noiva quer agradar, né? Poxa, o que a minha esposa gosta? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui almoçar na casa do meu sogro, ainda éramos só amigos, né? Mas minha esposa e eu já estávamos naquela amizade, né? Bem estranha, né? Porque demora 1 hora conversando e tal, aquela coisa toda, né? A minha esposa veio, através da minha sogra, perguntou à minha mãe qual era o doce que eu gostava, né? E aí, não sei porquê, no almoço que nós fui comer lá, a sobremesa, né? Ele gosta muito de doce de morango. Aí apareceu um pavê de morango. Aí, poxa, por que será? Porque a Silene queria me agradar, né? E mostrar, né? Até hoje está mostrando seus dotes culinários que eu tenho que cuidar porque é esse o desejo de queremos agradar. E se a gente quer ter um relacionamento com Deus, nós temos que buscar agradar a Deus com as nossas atitudes. Isso vem do relacionamento especial com Deus, pelas Escrituras, de estudar a palavra de Deus e praticar. Às vezes a gente pensa que o relacionamento com Deus deve ser baseado no merecer, né, de fazer coisa, então Deus tem que me dar isso. Eu vou dar uma oferta boa para missões e aí Deus vai ter que me abençoar. Não funciona isso com Deus. Ninguém barganha com Deus. Deus quer o nosso coração, o nosso desejo sincero de agradá-lo, de fazer aquilo que... Então, o obedecer é melhor do que sacrificar. Aí tem gente que, não, vou subir a escada da penha de joelho, né, e isso vai agradar a Deus. Não, Deus não se agrada com sacrifício. Né? E tem vários textos bíblicos que o que Deus pede é que nós sigamos o quê? Quais são as coisas que agradam a Deus, que nós lemos? Né? Não se glorie o sábio na sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas os que se gloriar, gloriem nisso. E me conhecer e saber que o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Então, Deus gosta que nós sejamos misericordiosos com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso vizinho, né? Aquela vez que o vizinho, eu já tive um vizinho que pegava o cachorrinho dele e ia lá na minha vaga e deixava lá o presentinho, né? Ele sempre fazia as fezes lá na minha vaga, né? Aquela vontade de sair na carne, né? Ou de pegar as fezes e colocar do outro lado, né? Mas eu pacientemente ia lá, pegava o cocô e jogava fora, né? Usando de misericórdia, né? Nós gostamos muito de que os outros sejam misericordiosos conosco, mas esquecemos de ser misericordiosos com o nosso próximo. Lembram da parábola do credor incompassivo que pediu um perdão da dívida de 10.000 talentos, uma quantia impagável, que ele teria que trabalhar por milhares de anos para conseguir pagar, e alguém lhe devia 200 denários, o salário de pouco mais de 2 meses de salário mínimo, né? Uma quantia considerável ainda hoje, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, né? Mas
com aquele dinheiro, mas era um dinheiro, né, razoável, mas ele não foi capaz de perdoar o seu irmão. Né? E a misericórdia aqui, vale um parêntese, na palavra de Deus, ela é uma palavra que poderia ser traduzida por graça, por fidelidade do Senhor para conosco, o excede de Deus. Isso é traduzido como misericórdia, é traduzido como graça. Deus gosta de usar de misericórdia, ele usa de graça. É você fazer o bem a quem não merece, ou independente dessa pessoa merecer. Quer dizer, o nosso relacionamento de misericórdia para com o outro, de fazer o bem, ela não está dependendo do que os outros vão fazer para nós. É fazer o bem sem pensar em troca. Normalmente a gente só dá presente para quem pode nos dar de volta. Não. A graça é dar justamente para quem não pode retribuir. Né? Lamentações 3:22 fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. E aí ele fala também de juízo e justiça. E isso vem da soberania de Deus, de estar no controle de todas as coisas e de corrigir os rumos. Juízo, justiça, né? São duas palavras, né? Mishpat e Tsidek. Né? São duas palavras que estão diretamente ligadas à palavra equilíbrio, equidade, a balança da justiça. O que Deus não gosta é de injustiça, de quando desequilibra a balança. E a balança, hoje em dia, já são as balanças eletrônicas, né? Mas na minha época, né, até hoje a gente não vê mais isso na feira, né? Mas o cara tinha aquela balança com pezinho, o peso de 1 quilo, meio quilo, né, 2 quilos, e tem os pezinhos. Só que aqueles pesos, muitas das vezes, isso na história da humanidade, sempre foi um pouco adulterado. Quando é para eu vender, né, então eu boto um peso mais leve. O meu quilo, na realidade, não é quilo. Eu lembro quando minha mãe ia na feira, ela falava: ô moço, isso tem 1 quilo mesmo? Olha que eu tenho balança em casa, eu vou conferir. Né? E ela chegava da feira pacientemente, ia lá e aí viu ela, ó, me roubou 100 gramas, ó, era só 900 gramas que deu no saquinho, mas é o famoso ditado, daí vem o ditado na nossa língua, de 2 pesos, 2 medidas. Né? Quando você quer vender, né, aí você faz o teu 1 quilo caprichado para menos, né? Na realidade você vende 800 gramas como se fosse 1 quilo, e na hora de receber o teu 1 quilo tem 1,5 quilo, né, para você ganhar mais. E é a lei de Gerson que impera no nosso país, na nossa sociedade, é o querer se dar bem. E isso não agrada o Senhor. O que Deus se agrada é sermos justos. Se você é patrão, você pague o salário justo para o seu empregado. Não atrase, né, o salário dele. Se você é empregado, não vive chegando atrasado. Não corra e pega as coisas do seu trabalho e leve para casa para... Não assalte o almoxarifado do seu trabalho e leve coisa para casa que não lhe pertence e que dê prejuízo para o patrão. Ou no supermercado, não fure o iogurte, não coma produtos da loja que você não pagou. E por aí vai. E essas coisas Deus não se agrada. E se a gente quer realmente conhecer e se gloriar no Senhor, nós devemos fazer aquilo que dele ele tem prazer. Concluindo a nossa meditação. Se nós queremos ter sentido na nossa vida, queremos estar alegres e termos a glória de estarmos fazendo a vontade de Deus, nós devemos viver para lhe dar prazer. Nós fomos criados para a glória de Deus e não para a nossa. É por isso que a gente precisa menos de eu e mais de Deus. Infelizmente, nós estamos hoje com um evangeliquez, né, das rádios evangélicas, da cultura gospel, do que eu determino, eu faço, eu mando, eu repreendo, e por aí vai, né? Ou eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, e parece que eu resolvo todos os meus problemas com um passo de mágica. Né? E, na realidade, o que a gente tem que fazer é como aquele publicano da parábola de Jesus, que subiu ao templo para orar, enquanto que o fariseu falava: Senhor, graças te dou, que não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano, coitado, diz que nem ousava olhar para cima. Ele falava: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador.
Viver para a glória de Deus é buscar conhecê-lo, andar com ele, se arrepender a cada dia, seguir a lei de Deus, confessarmos diariamente os nossos pecados, nos submetermos humildemente a ele, obedecermos a sua palavra, assim estaremos vivendo para a sua glória. Assim nós podemos buscar discernimento espiritual e chegamos à nossa consagração, à nossa santificação. Olha, eu fico lembrando de Isaías quando entrou no templo, ele foi no templo para adorar. E quando ele viu a glória de Deus no templo, a visão da santidade de Deus, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele ficou desesperado. Ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós contemplamos a Deus, quando nós buscamos a glória de Deus, estamos na presença, a gente não fica de pé, a gente cai aos pés de Deus e pede misericórdia. Misericórdia. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais consciência nós temos que não somos nada. Não podemos nos gloriar na nossa sabedoria, não podemos nos gloriar na nossa força e nem nas nossas posses, mas podemos sim buscar conhecer e ter um relacionamento com o Senhor. Nosso conhecimento de Deus sempre será insuficiente. Eu já vi uma vez, eu falei, por que para um irmão, meu irmão, você não está ausente, não está vindo na escola dominical, não está vendo mais. Aí falou, não, é porque eu já sei tudo, sabe? Eu já sei, eu já li a Bíblia, eu já sei tudo. Sabe? Tudo que o pastor fala, eu já aprendi, eu sei. Puxa, eu já estou há tantos anos na igreja, e quanto mais eu estudo, mais eu descubro que não sei e tenho muito a aprender, o irmão já sabe tudo. Né? O primeiro passo para você aprender é reconhecer que você não sabe, que você precisa aprender. E Deus nos convida a conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Devemos viver para agradar a Deus, exercendo misericórdia, juízo e justiça nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos faça arautos da glória para a glória de Deus, né? Enquanto o mundo se gloria em coisas fúteis, em coisas passageiras, que a nossa glória possa estar no Senhor, né? Que esse seja o nosso lema de vida. Que Deus nos abençoe. Amém.